E a gente segue no noticiário internacional. Com a desvalorização na moeda local, o Banco Central da Rússia prepara um conjunto de medidas para frear os impactos na economia. Uma reunião da entidade está marcada para amanhã. E quem acompanha essa movimentação é o correspondente Luca Bassani, ao vivo, direto de Moscou. Boa noite para você, Luca. De quanto foi a queda no rublo? Boa noite, Vitor. Boa semana a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Jovem Pan. O Banco Central Russo hoje decidiu por uma intervenção após a disparada do dólar frente à moeda nacional. Nós vemos que desde o começo de 2023, o rublo perdeu 30% do valor perante o dólar. Nós vemos que realmente é uma situação difícil, muito pelo aumento dos impostos, também o aumento dos gastos militares que a Rússia tem feito e também a diminuição das exportações. Nós vemos que isso, obviamente, faz com que a inflação volte a subir e, ao mesmo tempo, o patamar fosse o pior desde março de 2022. Inclusive, para dar um exemplo para a nossa audiência, eu tenho aqui na minha mão uma nota de 1.000 rublos, que é o suficiente praticamente para que um casal almoce num restaurante. A gente vê que isso era equivalente a R$60 há cerca de 2 meses e hoje é equivalente apenas a R$50. Portanto, até mesmo perante ao real, houve uma perda significativa nos últimos 2 meses e essa perda de 30%, então, desde janeiro de 2023. O presidente Putin teme que isso possa fazer com que a vida do cidadão médio piore e, ao longo prazo, também o apoio que toda a população dá à guerra na Ucrânia também diminua, o que pode significar, obviamente, manifestações e um sentimento geral de mal-estar dentro do país. Porém, hoje, quando o Banco Central anunciou essa intervenção, o valor já caiu por volta de uns 2%, foi uma reação positiva. Agora é ver como que os mercados reagem a isso amanhã, quando, obviamente, as bolsas abrirem tanto aqui na Rússia como também em toda a Europa e todo o mundo. Agora, o Luca Bassani, nosso correspondente na Europa, ele está sempre se movimentando pelo continente. Você que acompanha aqui a programação da Jovem Pan já deve ter percebido, né? Cada noite o Luca conversa com a gente de um país da Europa. Vira e mexe, ele está mudando de região. E como eu falei aqui no início, hoje o Luca está conversando com a gente direto de Moscou, a capital da Rússia. Queria saber de você, Luca, qual que é a percepção por aí em relação a essa guerra, essa invasão russa à Ucrânia? Ela ainda tem apoio da população russa ou não? Os russos também acompanham com a mesma perplexidade que todo o Ocidente essa invasão do país vizinho? O que eu percebo, Vitor, é uma visão em 2 aspectos. O primeiro é a questão da mídia. Quem assiste às televisões estatais aqui na Rússia, eu tenho feito isso para tentar melhorar o idioma, percebe que a propaganda estatal é bastante forte, com várias imagens diretamente do campo de batalha, até mesmo imagens exclusivas que alguns jornalistas ocidentais não têm acesso por conta exatamente das zonas ocupadas pela Rússia, como é o caso de Donetsk, Lugansk e também porções de Zaporídia. Por outro lado, a população russa, ela evita falar de política no dia a dia, até porque nós sabemos a grande história de repressão política que passou aqui durante os últimos 100, 200 anos, desde os czares até a União Soviética. Portanto, as pessoas não falam muito da guerra, têm a sua opinião, há sim um apoio grande ao presidente Putin, isso de maneira geral, mas quanto à Ucrânia é um assunto que não gostam de tratar, é um pouco tabu até um estrangeiro tratar desse assunto diretamente com as pessoas. E, obviamente, como eu sou um visitante neste país, um repórter, tentando coletar informações, eu tento conversar com todos, mas, obviamente, sem constranger ninguém. Que coisa, hein? Mas importante esse relato, essa impressão do Luca, que está lá na Rússia, trazendo informações para a gente. Valeu, bom trabalho para você por aí, Luca Bassani. Uma boa semana, até amanhã.